De novo irrompeu a tempestade de cólera e Uso foi levado precipitadamente para a prisão. Havia, contudo, na Assembleia algumas pessoas nas quais as suas palavras produziram profunda impressão e que desejavam salvar-lhe a vida. Foi visitado por dignatários da Igreja, brilhantes e perspectivas, como recompensa de renunciar à sua oposição a Roma. Mas semelhante ao seu mestre, quando se lhe ofereceu a glória do mundo, Jerónimo permaneceu firme. Provai-me pelas Escrituras Sagradas, que estou em erro, disse ele, e abaixou-lhe as Escrituras, as Sagradas Escrituras, exclamou um dos seus tentadores. Então tudo deve ser julgado por elas. Quem as pode entender antes que a Igreja as haja interpretado? São as tradições dos homens mais dignas de fé do que o Evangelho de nosso Salvador, replicou Jerônimo. São Paulo não exortou àqueles a quem escreveu a escutarem as tradições dos homens, mas disse: investigais as Escrituras. Ireis, foi a resposta. Arrependo-me de ter-me empenhado tanto tempo contigo. Vejo que és impulsionado pelo diabo. Sendo mora, se proferir sentença de morte contra ele, foi levado ao mesmo local em que se rendera à vida. Cantando fez ele este trajeto, tendo o semblante iluminado de alegria e paz. O seu olhar fixara-se em Jesus, e a morte para ele havia perdido o terror, quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele. O mártir exclamou: venha com ousadia para a frente, ponha fogo à minha vista. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. As suas últimas palavras preferidas, quando as chamas se levantaram em redor dele, foram uma oração: Senhor Pai Todo-Poderoso, exclamou, tende piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei a tua palavra. A sua voz cessou, mas os lábios continuaram a mover-se em oração, tendo o fogo consumido a sua obra. As suas cinzas de mártir, com a terra sobre a qual repousavam, foram reunidos e como as de Uso lançadas no reno. Assim permaneceram os fiéis portas-luzes de Deus, mas a luz das verdades que proclamava, luz do seu exemplo heroico, não se havia de extinguir. Tanto poderiam os homens desviar o sol do seu curso, como impedir o raiar daquele dia, que mesmo então despontava sobre o mundo. A execução do Uso acendera uma chama de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira compreendia haver de ele tombado vítima da perfídia do clero e traição do imperador. Declarou-se ter sido um fiel ensinador da verdade, e o concílio que decretou a sua morte foi acusado de crime de assassínio. As suas doutrinas atraíam agora mais atenção do que antes, pois editos papais, os escritos de Wycliffe tinham sido condenados às chamas. Aqueles, porém, que haviam escapado da destruição foram tirados dos esconderijos e estudados em relação com a Bíblia ou partes dela que o povo podia adquirir, e muitos foram levados a aceitar a fé reformada. Os assassinos de Uso não permaneceram silenciosos a testemunhar o triunfo que alcançava a causa do reformador. O Papa e o Imperador uniram-se para aniquilar o movimento, e os exércitos de Segismundo
foram lançados contra a Boêmia. Surgiu, porém, um libertador, Ziska, que logo depois do início da guerra ficou completamente cego e que, no entanto, era um dos mais hábeis generais do seu tempo. Foi o chefe dos boêmios, confiando no auxílio de Deus e na justiça da sua causa. Aquele povo resistiu aos mais poderosos exércitos que contra ele se poderiam levantar. Retiradas mais vezes, o imperador, organizando novos exércitos, invadiu a Boêmia, apesar de não ser vergonhosamente repelido. Os hussitas ergueram-se acima do tumor da morte e nada lhes poderia resistir. Poucos anos depois do início da guerra, o bravo Ziska morreu, mas o seu lugar foi preenchido por Procópio, general igualmente bravo e hábil e, em alguns sentidos, dirigente mais destro. Os inimigos dos boêmios, sabendo que morrera o general cego, conjunturaram-se ser favorável a oportunidade para recuperar tudo o que haviam perdido. O Papa proclamou então uma cruzada contra os hussitas e novamente uma imensa força se precipitou sobre a Boêmia, mas apenas para sofrer terrível disparate. Seguiu-se outra cruzada. Em todos os países papais da Europa se reuniam homens, dinheiro e munições de guerra. Congregavam-se multidões sob o estandarte papal, seguras de que apenas se poria termo ao hereges hessitas. Confiante na vitória e numerosa força entrou na Boêmia. O povo arregimentou-se para os repelir. Os dois exércitos aproximaram-se um do outro, até que apenas um rio se lhes impunha. Os cruzados constituíam força grandemente superior, mas em vez de se arremessarem através da torrente e travar batalha com os hussitas, a quem de longe haviam vindo a combater, ficaram a olhar em silêncio para aqueles guerreiros. Então, subitamente, um terror misterioso caiu sobre os soldados. Sem desferir um único golpe, aquela poderosa força debandou e espalhou-se como se fosse desperta por um poder invisível. Muitos foram mortos pelo exército jesuíta que perseguiu os fugitivos. O imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos, de maneira que a guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu. Poucos anos mais tarde, sob o novo Papa, promoveu-se ainda outra cruzada, como antes, homens e meios trazidos de todos os países papais da Europa, legou-te apresentando aos que deveriam empenhar nesta perigosa empresa foi grande. Agendaram-se a cada cruzado o perdão completo para os mais hediondos crimes. A todos os que morressem na guerra se prometia uma recompensa preciosa no céu, e os que sobrevivessem haveriam de colher honras e riquezas no campo de batalha. De novo se reuniu um vasto exército e, atravessando a fronteira, entraram na Boêmia. As forças hussitas recuaram diante deles, arrastando assim os invasores cada vez mais longe para o interior do país e levando-os a contar com a vitória já alcançada. Finalmente o exército de Procópio fez alto e, volvendo-se para o inimigo, avançou para lhe dar batalha. Os cruzados, descobrindo então o seu erro, ficaram no acampamento esperando o assalto. Quando se ouviu ruído
quando se ouviu o ruído da força que se aproximava, mesmo antes que os jesuítas estivessem à vista, um pânico de novo caiu sobre os cruzados. Príncipes, generais e soldados rasos, arrojando as armaduras, fugiram em todas as direções. De balde, o núncio papal, que era o dirigente da invasão, se esforçou para reunir as suas forças possuídas de terror e desorganizadas. Apesar dos seus indigentes esforços, ele próprio foi levado na onda dos fugitivos. A derrota foi completa e novamente um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez, um numeroso exército, enviado pelos mais poderosos das nações da Europa, uma hoste de homens bravos e agressivos, treinados e equipados para a batalha, fugiu sem dar um único golpe perante os defensores de uma nação pequena e até ali fraca. Havia uma manifestação do poder divino. Os invasores foram tomados de pavor sobrenatural. Aquele que derrotou os exércitos de Faraó no Mar Vermelho, que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gideão e os seus 300 homens, que numa noite derrubou as forças do orgulhoso assírio, de novo estender a mão para debilitar o poder do opressor. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam, ou os confundistes, porque Deus os rejeitou. Os dirigentes papais, perdendo a esperança de vencer pela força, recorreram finalmente à diplomacia. Adoptou-se um compromisso mútuo que, embora pretendesse conceder liberdade de consciência aos boêmios, realmente traindo-os, entregava-os ao poder de Roma. Os boêmios tinham especificado 4 pontos como condição aos boêmios. Os boêmios tinham especificado 4 pontos como condição de paz com Roma: pregação livre da Bíblia, o direito de todos os fiéis tanto ao pão como ao vinho na comunhão e o uso da língua materna no culto divino, a exclusão do clero de todos os ofícios e autoridades seculares, e nos casos de crime, a jurisdição dos tribunais civis para o clero como para o leigo. As autoridades papais finalmente concordaram em que os 4 artigos dos Hussitas deveriam ser aceitos, mas que o direito de os explicar, isto é, de determinar o seu exato significado, deveria pertencer ao Concílio, ou em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Nesta base fez-se um tratado, e Roma ganhou pela dissimulação e fraude, que não tinha conseguido pelo conflito, pois, dando a sua própria interpretação aos artigos, os Hussitas, como a Sagrada Escritura, perverter-lhes o sentido de modo a convir aos seus propósitos. Uma numerosa classe na Boêmia, vendo que isto traía a sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram dissensões e divisões que levaram à contenda e derramamento de sangue entre eles mesmos. Nesta luta, o nobre Procópio sucumbiu e pereceu a liberdade da Boêmia. Segismundo, traidor de Hussi, e Jerônimo tornou-se agora rei da Boêmia e, sem consideração, pagou o seu juramento de apoiar os
os direitos dos boêmios prosseguiu com o estabelecimento do papado. Pouco, porém, ganhou com a sobrevivência a Roma. Durante 20 anos teve a sua vida repleta de trabalhos e perigos. Os seus exércitos tinham sido arruinados e esgotados, os seus tesouros por uma longa e infrutífera luta. E agora, depois de reinar um ano, morreu, deixando o reino às portas da guerra civil e legando à posteridade um nome estigmatizado com a infâmia. Seguiram-se tumultos, contendas e carnificina. Exércitos estrangeiros invadiram de novo a Boêmia e dissensões internas continuaram a perturbar a nação. Aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinária. Como os seus amigos e irmãos, pactuando com Roma, houvessem aceito os seus erros, aqueles que permaneceram na antiga fé congregaram-se em igrejas distantes, tomando o nome de Irmãos Unidos. Este ato acarretou sobre eles as maldições de todas as classes. Contudo, a sua firmeza era inabalável. Obrigados a buscar refúgio nos bosques e cavernas, reuniam-se ainda para ler a palavra de Deus e unir-se no seu culto. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que aqui e acolá havia os que isoladamente confessavam a verdade. Alguns numa cidade, outros noutra, como eles haviam eles próprios objeto de perseguição, e que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idolátricas de Roma. Esta informação foi recebida com grande alegria e iniciou-se correspondência com os cristãos valdenses. Firmes no Evangelho, os boêmios esperaram, através da noite e da sua perseguição, ainda volvidos os seus olhos para o horizonte, na hora mais tenebrosa, semelhante aos homens que esperam amanhã. A sua sorte fora lançada em dia maus, mas lembravam-se das palavras primeiramente proferidas e repetidas por Jerónimo, de que um século deveria passar antes que raiasse o dia. Estas foram para os taboritas, os citas, que as tribos na casa da servidão foram as palavras de José: eu morro, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra. O período final do século XV testemunhou o aumento vigoroso, mas certo, das igrejas dos irmãos, embora longe de não serem incomodados, gozavam de relativo descanso. No princípio do século XVI, as suas igrejas eram em número de 200 na Boêmia e na Moróvia. Foram sim numerosos restantes que, escapando da fúria destruidora do fogo e da espada, tiveram o privilégio de ver o raiar daquele dia que o se predissera.